Então, é isso. Boa noite para todo mundo. Hoje começa a nossa primeira aula do curso e não poderia ser diferente, né, gente? Vamos começar aí a falar da nossa estrela do curso, que é a cannabis. E sem ela a gente não nem começa nada, né? Eu quero compartilhar com vocês alguns tópicos que vão rolar. Separei alguns slides aqui. Então, vamos lá. Como que vai funcionar a estrutura da aula, né? A gente vai começar falando sobre a origem da cannabis, né? Tipo, de onde ela veio, qual foi os primeiros registros na história, logo em seguida, quando foi o seu uso recreativo, medicinal e religioso, a história. A minha câmera está bem no meio da meu slide, né? A história da cannabis no Brasil e por que a maconha ainda não é legalizada. Antes de mais nada, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito desse tema, né? Que eu acredito que seja muito importante, logo vocês vão entender, porque a partir do momento que você entende a cannabis, né? A sua história, as partes da planta, para que serve, tudo fica mais fácil, né? E várias coisas também, vários mitos caem por terra. A questão da origem da cannabis, né? Ela é uma planta exótica, então o que isso quer dizer? Ela não é... Gente, a tela pisca para vocês aí. Ela não é uma planta nativa daqui do Brasil, né? Como a gente sabe, os escravos trouxeram, os portugueses. Então, vamos lá. A origem da cannabis, né? Tem muitos registros, tem muita informação por aí. A questão do número em si não importa tanto, né? Se a gente entender o contexto e saber que a população mundial já usa cannabis desde que o mundo é mundo, isso aí já vai ser um ponto importante, tá? Então, assim, como eu disse, ela não é nativa daqui do Brasil, então de onde ela veio? Maior concentração das histórias, dos gráficos, das informações que eu achei. Índia, China e Afeganistão. Eu coloquei esse mapinha aqui para mostrar para vocês que todos esses países fazem parte do continente asiático, tá? Então, basicamente, a maconha, ela é asiática. Beleza, gente? E aqui eu separei, porque são momentos diferentes, né, e usos diferentes. E uma coisa legal da cannabis para a gente saber é que desde o começo sempre teve, como é que eu posso falar? Várias funções. Então, não é uma coisa assim, o medicinal agora que está sendo descoberto. Não, desde quando a gente começou a usar a maconha para uso recreativo, a gente também já estava usando para o uso medicinal e o religioso também nos acompanha aí, viu? Eu separei algumas coisas, algumas informações aqui. Eu quero que essa aula não fique longa, tá? Mas é importante falar rapidamente sobre cada aspecto aqui para a gente entender melhor. Recreativo, coloquei aqui, né? 2500 antes de Cristo. 2500 antes de Cristo, o povo já estava fumando maconha, é isso mesmo, gente. Aí vem me proibir agora, nessa altura do campeonato, falo nada. Em um cemitério na China, olha a loucura dessa notícia. Encontraram, né, os caixões onde faziam os rituais, que eles mumificavam, né, as pessoas, e aí conseguiram coletar CBN no local. Gente, isso aí é uma informação muito importante, algo que a gente vai falar mais na frente no curso, mas já desmentindo um mito aqui. O THC, a gente costuma dizer que ele evapora, né? Até ali no processo de descarboxilação, o que a gente diz é que a partir dos 170 graus, ele vai evaporar. Tudo bem, né, usar essa expressão, tudo bem falar assim, só que é legal saber o que realmente acontece. Quando o THC chega na temperatura limite dele, ele não evapora, ele se transforma em CBN. Por isso que no cemitério, né, não foram encontrados THC nem CBD, foram encontrados CBN. E aí, com isso, a prova de que eles estavam fumando um ali e de boa qualidade. Deixa eu ver se eu tenho foto. Não tenho foto desse.
Medicinal, na parte medicinal, 2700 antes de Cristo, galera. Então, vocês estão vendo aí, né? Tipo, não é na mesma época os registros, porém, um atrás do outro, né? Aqui também no religioso, 2000 a 1400. Vou estar até erradinho aqui, é 1400. Depois eu vou consertar isso aí. Mas então, gente, na parte medicinal, a primeira vez que o primeiro registro, né, da cannabis foi num livro chinês chamado Pen Tsao, que foi a primeira farmacopeia da história. O que é farmacopeia, gente? É tipo um livro de receitas. Então, digamos assim que foi o primeiro livro de receitas de receitas não, né, gente? De medicamentos da história. E aí eu separei uma foto aqui bem legal para mostrar para vocês, ó. Aqui, ó, essa aqui do meio. Não, primeiro esse aqui para vocês entenderem, né? Então, é um livro, e aí tinha informações de, tipo assim, de quase todas as espécies, né? Não era só a cannabis, mas a cannabis estava. E aí eu tirei aqui essa parte da folhinha, olha que massa. Tem o desenho da cannabis real aqui, gente. Dá para acreditar nisso, né? Há 2.700 anos atrás, o pessoal já estava como, e a cannabis já estava como. Na parte religiosa, né? Como eu disse, 2000 a 1400 antes de Cristo, também os primeiros registros foram no primeiro livro sagrado da história. Não foi a Bíblia. Primeiro livro sagrado da história. Vou mostrar para vocês aqui. Os Vedas. Gente, sinceramente, isso aí foi uma informação que eu peguei ontem. Quase dormi vendo sobre Shiva, sobre essa parte do hinduísmo, porque o pessoal lá não tem como, né? Estão anos-luz na nossa frente. Tanto em questão de tecnologia quanto em questões medicinais, por exemplo. O pessoal lá já tem outro pensamento a respeito da cannabis. Um pouquinho. Gente, estou mutando vocês só para não atrapalhar aqui a filmagem depois. Qualquer coisa, na hora que a gente for fazer perguntas, aí vocês podem desmutar, ok? Então, galera, os Vedas. Isso aqui é um conjunto, é como se fossem umas escrituras sagradas, mas lá do pessoal, né, hinduísta. E nesse livro fala a respeito da cannabis. Eu achei muito legal, separei um texto aqui para mostrar para vocês, que diz assim: de acordo com as escrituras, a cannabis era uma das 5 plantas sagradas na qual um anjo da guarda morava nas suas folhas. Os Vedas veem a cannabis como uma planta de poder, fonte de alegria, da felicidade e alegria, cordialmente oferecida aos humanos para ajudar a obter prazer, perder o medo e nos libertar da ansiedade. Achei muito lindo esse texto e eu acho muito significativo a gente pensar sobre isso também, né? Como o pessoal ali do Oriente tem esse realmente outro pensamento a respeito, não só da cannabis, mas das plantas. A religião é diferente, né? Prega muito essa unidade. Aqui eu separei uma imagem de Shiva, muito massa, né? Que claramente isso aqui é uma folhinha de maconha, E assim, gente, eu pesquisando, né? A Shiva, ela também tem um nome que é Beng, e aí pesquisando também, Beng significa cannabis. E aí tem aquela bebida que eu já até postei lá na página, já falei sobre, mas para quem não conhece, é uma bebida que os indianos usam muito em rituais para meditar, sabe? Tipo, expandir a consciência mesmo. Eles usam muito a maconha na questão ritualística, né? Eu acredito que nem seja igual aqui no Brasil, tipo, tão separado como uso recreativo, medicinal e religioso. Beleza? E aí, com essa informação, separei aqui, né, uma receita, hora do print aí para quem quiser, vou tirar minha cara daqui. Separei uma receitinha do Beng para vocês terem uma noção de como que eles usavam, né? E também, se quiser fazer em casa.
2 xícaras de água, 28 gramas de cannabis, 4 xícaras de leite morno. Esse garam masala eu procurei, gente, é uma especiaria indiana, dá para comprar pela internet, e eu vi assim que é uma mistura de mais de 17 especiarias, coisa de louco, imagina o sabor disso. Canela e cardamomo, meia xícara de mel, 1 colher de chá de água de rosas, 1 xícara de gengibre e 2 colheres de sopa de amêndoas picadas. E assim, eles costumam pegar, né, isso, toda essa parte seca, moer, e aí depois ir adicionando a água e o leite aos poucos, até virar um shake maravilhoso. E aí, coincidentemente, Bang, gente, significa cannabis. E também significa o nome da deusa Shiva. Loucura. Outra coisa que eu separei aqui também é... Ai, tá tampando a tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Essa parte aqui que eu separei, que eu achei interessante dizer, fala de Israel, né? E aí do pessoal ali mais do cristianismo, é um dos únicos relatos, né, que se tem, ao contrário aí das outras religiões, e diz: o uso ritualístico da cannabis foi registrado também em Israel há mais de 2.700 anos atrás. Então, vendo aí né, os anos, em Israel acontecendo, na China acontecendo, tudo quase ao mesmo tempo. Há mais de 2.700 anos atrás, os fiéis de um santuário Santos dos Santos podem ter usado a planta. Pesquisadores descobriram cannabis queimada e incenso no local, que fica no Reino de Judá, região que agora inclui partes da Cisjordânia e do centro de Israel. Muito interessante, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Opa, deu tempo de tirar print da receita? Só dando uma olhadinha aqui no chat. Qualquer coisa vocês me gritam aí, hein? Então, muito massa, né? A gente vê que, igual eu comentei, que assim, em vários cantos, diferentes culturas, e mesmo assim a cannabis dá um jeito de entrar. Ou ela vai entrar na parte ritual, ou ela vai entrar na parte medicinal, ou ela vai entrar no uso recreativo, ou do jeito que seria maravilhoso, né? De todas as formas. Mas é incrível entender, né? Um pouco disso. A história da cannabis no Brasil. Beleza, então, gente, não quero essas coisas assim, é bom a gente saber, como eu disse, né? Mas não precisa de ter uma certeza. Vi sites falando que há 27 mil anos antes de Cristo já tinha registros. Então, eu não quero focar muito nisso, né? Quero que a gente entenda, tenha uma base e saiba a parte mais importante, que é a parte da nossa história, né? Do nosso país. Essa parte aqui eu nem quis separar slide não, porque eu gosto de contar essa história. E separei 2 fotinhas aqui, né? Caravelas e os escravos. Gente, seguinte, a nossa história ela é diferente, né, dos outros países, por quê? Desde o óbvio que existia vida aqui antes, né? Os verdadeiros donos do país aí. Porém, desde o primeiro dia que os portugueses chegaram aqui, a partir dali já trouxeram a cannabis. Então, digamos assim que desde o descobrimento do Brasil, a cannabis chegou junto com os portugueses e junto com os escravos, né? Outra informação muito importante que eu vi também é que está sendo averiguado essa informação aí de que a maconha foi traga apenas pelos escravos, por questões de preconceitos. Agora a gente vai entrar nesse assunto, na parte de por que a maconha ainda não é legalizada, mas talvez não tenha sido assim. Talvez os portugueses já trouxeram também, já fumavam, entendeu? E aí quiseram pegar e colocar e manchar, né, a imagem dos escravos. Então, assim, gente, é muito importante a gente entender de onde
veio a cannabis do nosso país, né? Foram os escravos que trouxeram da África, eles já usavam na religião deles, do candomblé, eles já usavam para feridas, para tudo, então já fazia parte da cultura deles. Enquanto isso, lá na Europa estava chegando a parte do recreativo, todo mundo fumando porque era legal, e aí esses tiques da tela. A fibra de cânhamo também super em alta. Então, assim, o que aconteceu? Eu vi que, gente, nas farmácias no Brasil, vocês já viram aquela imagem do Marlboro de maconha? Aquela imagem é falsa, obviamente, mas é real que já existiu baseadinhos em farmácia. Então, tipo assim, já existiu essa época aqui no Brasil que você ia na farmácia e conseguia comprar seu cigarro de maconha, coisa de louco. E aí, o que aconteceu, né? Por quê? Por que a maconha, a maconha ainda não é legalizada aqui no Brasil? Essa é uma questão muito importante da gente debater, porque, como eu disse, é a partir desse conhecimento, é a partir de entender, né, toda essa história que a gente vai entender o nosso hoje, né? A nossa história vai refletir o nosso futuro. Então, assim, eu vi uma coisa muito interessante, que eles usaram a maconha como forma preconceituosa mesmo de taxar as minorias. Então, assim, não foram só os negros, não foram só os escravos. Em cada canto, né, do mundo tem as suas minorias e vocês podem pesquisar depois que vocês vão ver, que loucura. Aqui foram os escravos por questões que eram negros. Lá na Ásia foram... Ó, minha gatinha aqui. Menina. Lá, Lá na Europa, eles têm muito preconceito, né, com os muçulmanos, e aí nos Estados Unidos é aquele preconceito com os mexicanos, e todos nós acabamos sendo os que fumam maconha, né? Não foi só essa questão do preconceito, né? Não foi só por nós, pela minoria, mas e sim também porque mexemos com grandes, é o que acontece até hoje, são os três pilares, né? A indústria farmacêutica, a de algodão e o tráfico de drogas, né? Esses três juntinhos que atrapalham aí a nossa legalização por motivos, obviamente, econômicos, né? A maconha, todo mundo já sabe que ela traz retorno, traz um bom investimento, só que a gente também tem que entender e ter consciência de classe para entender que essas pessoas não querem, galera. Entendeu? Não é esse o papo, tipo, não é, vamos dividir tudo. Hoje a gente conversou um pouco, né, sobre essa temática na página, e isso acontece, gente, né, no Brasil todo, infelizmente, sei lá, mundo afora, mas é uma guerra invisível aí entre as pessoas que mantêm um poder ali em mãos e não querem dividir, independente se todo mundo ia ganhar dinheiro, independente se a pessoa ia continuar ganhando o dinheiro dela, incomoda, entendeu? Então, é importante a gente ter essa consciência. Aí, beleza, falamos aí vou falar um por um dos pilares, né? Indústria de algodão. Porra, se libera a maconha, aí o cânhamo entra, domina tudo, acabou a indústria de algodão. Vão ser coisas mais sustentáveis, não só a parte de roupas, tá, gente, né? Eu já vi que estão produzindo até cimento com fibra de cânhamo, coisa de louco. Então, a gente tem que entender, tem que ter essa clareza de como é problemático para essas pessoas a maconha ser legalizada. Entendeu? Tipo, é uma mudança radical muito boa que, por algum motivo, certas pessoas não curtem essa ideia, entendeu? Então, assim, a parte farmacêutica, parte medicinal, cara, não é que a maconha não é legalizada porque as pessoas não sabem, as pessoas são ignorantes. Gente, não é isso, tá? Nossos parentes aí preconceituosos, eles são, tipo assim, nossa menor preocupação no momento. Eu gosto de falar assim que as pessoas que realmente sabem, né, o porquê da maconha não estar legalizada, elas sim são as perigosas. Então, assim, é muito simples entender. Não é que a maconha é perigosa, não é que a maconha mata. Eu quero muito entrar na parte agora do medicinal para ser bem específica em questões de óleos de CBD, tá? Óleo importado,
Esse tipo de coisa aí, gente, é só a indústria farmacêutica que não consegue aceitar que ela já perdeu, né? Que uma hora ou outra a maconha vai ser legalizada, a gente vai conseguir se libertar desse tipo de vida, né? Tendo que tomar 1 milhão de remédio aí. E eles não aceitam, pô. E aí eles vão querer entrar. Eu tentei gravar um vídeo, eu vou postar no Stories hoje mais tarde, de um cara lá do evento que teve lá, né, gente? Medical Fair. E o cara falando que agora tem até o THCV, que é para ajudar no emagrecimento. Então, assim, gente, vai vendo onde essas pessoas estão indo, para que caminhos elas estão levando, porque por isso que eu disse que é importante você entender a história da cannabis para quê? Só para entender que tudo que falam dela é basicamente mentira, né? E nessa questão de ser perigosa, de matar, tem que ser controlado. Não, que beleza, fumar beleza, mas o uso medicinal tem que ser controlado, o uso medicinal tem que vir de farmácia. Cuidado, gente, com esse tipo de pensamento, né? É isso, não quero me enrolar nessa aula, eu quero que seja uma aula leve, eu quero que vocês pensem um pouco sobre isso, pesquisem, tem muito documentário legal sobre a história da cannabis, para a gente ter pelo menos confiança, entendeu? De poder falar. Hoje em dia eu já não aceito mais, pode vir o médico do Araque vir falar para mim que a criança não pode tomar THC, blá, 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 que eu sei que não é. Então, eu acho massa isso, a gente começar, principalmente vocês que estão querendo empreender no ramo, né? A gente tem que conhecer a cannabis, não é brincadeira quantas pessoas estão aí vendendo produtos, óleos, e não sabem de nada, tá? Não sabem de nada. Tive uma experiência muito próxima aí com uma amiga minha, e assim, então você vê que a pessoa, tá, não, vou vender um óleo importado aqui, porque eu vou ganhar uma comissão, eu vou conseguir um dinheiro, e não tá nem aí, né, pro que tem. Outro exemplo, linha canábica da Bar, vou falar mesmo, não sei se vocês sabem, não tem 1% de nenhum canabinoide, nenhum produto da Bar. Eu não sei como ela ainda não foi presa, mas não vou entrar nesse mérito, porque se fosse, né, a gente já teria acontecido alguma coisa, mas assim, para vocês entenderem como que tá a nossa situação, o que é real e o que não é real, e se a gente quer trabalhar com isso, a gente precisa conhecer a cannabis assim, ó, como se ela fosse nossa melhor amiga, e conseguir defendê-la e conseguir entender toda a importância dela, né? Então, eu não, passando agora na parte do tráfico de drogas, né, que eu não falei. Outra coisa, né, gente? Se tem alguém aqui, pelo amor de Deus, que acredita que o tráfico de drogas é comandado pelos traficantes lá no morro, por favor, digo para você que essa história aí também é balela. Tráfico de drogas é movido pelo governo, né, movido pela polícia, a milícia, né, a famosa milícia. Então, assim, gente, não interessa para ninguém. Eu fico imaginando, né? Libera aí a maconha, eu quero ver como é que eles vão ter motivo para entrar na favela e nos matar, nos prender, né? Então, outra coisa que eu gosto de pensar é tanto realmente refletir e entender a nossa situação, mas também sonhar e imaginar como tantas coisas vão mudar quando legalizar, não é? Então, assim, gente, muito obrigada por todo mundo que está aqui. Se vocês tiverem. Se alguém mastigando. Ai, gente, eu tentei mutar o máximo de pessoas aqui. Mas tá tudo certo. Se alguém tiver alguma dúvida, se quiser tirar print lá da receitinha, o que vocês acharam? Depois a gente conversa também, né? Mas queria agradecer vocês. Vou tentar aumentar minha tela aqui agora. Oi. Queria agradecer aí todo mundo que participou. E é isso, gente. Eu quero que essa aula seja apenas uma sementinha plantada para a gente realmente olhar para o real problema, né, na nossa cena. Infelizmente, a gente precisa sim estar munido de muito conhecimento, porque o conhecimento ninguém tira da gente, né? Então, não tem como, porque tem muita gente que chega
pra gente, né, e tal, e fala numa confiança, numa certeza, que se você não tiver também essa certeza, você vai ser enganado. Então, antes de qualquer coisa, principalmente, né, para os meus alunos aí, ó, tempo certinho. Apareceu aqui já para mim que vai encerrar em 10 minutos. Então é isso, gente. Não tem como a gente querer trabalhar com a cannabis sem conhecer a cannabis. Então, independente de qualquer área que você vá trabalhar, ela é a estrela, né? Como eu disse, e a gente tem que ser expert na cannabis. E olha que coisa linda, né? Não é nada difícil. Então, é isso, gente. Queria agradecer vocês. Boa noite. Semana que vem eu vou vir com as partes da maconha, né, para a gente conhecer ela, a estrutura dela, qual melhor parte para usar, o que eu faço com as folhas, o que eu faço com os buds. Ai, meu Deus, nunca vi uma flor. Vai ver, vai ter foto. Então, é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado. A aula vai ficar gravada. E qualquer coisa, sabem onde me encontrar.